Estou aqui com vocês nesse PAT 2021 para tratar de mais um tema sobre saúde e segurança no trabalho. Nós trabalharemos as terapias alternativas como opção para o autocuidado durante o trabalho remoto. E eu vou começar falando um pouco sobre autocuidado. E para falar sobre autocuidado, eu vou trazer para vocês uma enfermeira maravilhosa, Dorothea Oren. Essa daqui. Dorothea Elizabeth Oren, em 1958, pensou sobre o cuidado dos pacientes e definiu o autocuidado como o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. Em 1958, ela já havia percebido que seria mais eficiente, mais barato e teria um custo melhor para a vida do ser humano o autocuidado do que o tratamento de doenças. E aí Elizabeth propõe autoconhecimento, nutrição, laços afetivos, movimento, sono e paz ao redor como técnicas para alcançar esse autocuidado no dia a dia. Com a ajuda do autoconhecimento, seria possível ter consciência de suas próprias condições e, dessa forma, buscar o tratamento mais adequado para qualquer problema. Uma boa alimentação rica em frutas, vegetais e alimentos integrais é capaz de trazer muitos benefícios para a saúde, assim como os laços afetivos. Essa conexão, tanto entre amigos como entre família, afasta a solidão, aumenta a confiança e também o senso de propósito, nos ajudando a enxergar o mundo sob outras e novas perspectivas. A movimentação contínua, a prática de atividades físicas, melhora o humor, diminui o estresse, previne doenças cardiovasculares e melhora até mesmo o sono. E falando em sono, é preciso lembrar que é durante o sono que o nosso corpo recarrega as energias, processa as informações obtidas durante o dia. Então é importante investir na higiene do sono, num conjunto de hábitos que proporcionem um sono melhor e profundamente restaurador para o indivíduo. Por fim, Oren nos propõe buscar a paz ao nosso redor, investir em atividades terapêuticas que ajudem a relaxar o corpo e mente de uma só vez, pois vivemos sob o efeito constante do estresse, que pode prejudicar nossa saúde de múltiplas formas, e é importante encontrar um tempo livre para buscar essa paz. É aí que entram as terapias alternativas. Elas são uma ótima alternativa para buscarmos e encontrarmos a paz e a sintonia com o nosso eu. Então nós vamos ver aqui em nossa telinha algumas dessas terapias que podem ser utilizadas durante o trabalho remoto. Você vai conseguir fazer na sua casa, e vão ter um baixo custo e uma eficiência muito boa no seu autocuidado. Vamos começar com a terapia do uso de chás por plantas medicinais. O costume de consumir chá é um dos hábitos mais antigos do mundo. Em praticamente toda a história é possível que a gente encontre passagens onde o chá é utilizado, e diversas civilizações antigas já conheciam as vantagens de utilizar o chá como uma técnica de autocuidado. Eu vou aqui tentar listar alguns dos benefícios do consumo de chá. Ele acalma a mente e melhora o sono, se você utilizar como erva capim-santo, cidreira, camomila, hortelã. Pode diminuir os níveis de colesterol no sangue se você utilizar chá verde, chá mate, por exemplo. Vai ajudar a desintoxicar o seu organismo se você utilizar chá verde, cavalinha, hibisco, gengibre, dente de leão, hortelã e capim-santo. Vai controlar a sua pressão arterial se você fizer o uso do chá de alho, hibisco, cidreira e cavalinha. Vai reduzir o risco de câncer se você tomar, por exemplo, chá verde e o chá da folha de graviola. Para quem está querendo emagrecer, a gente tem a opção dos chás de hibisco, gengibre,
canela e o mate com limão. E para melhorar a concentração, nós podemos utilizar o chá verde, o chá da casca de catuaba e o alecrim com gigobiloba. É sempre importante lembrar que quando a gente pretende tomar um chá, antes de prepará-lo, a gente tem que pensar qual é o efeito da medicinal que a gente está utilizando, certo? Nunca tomem chá sem saber qual é o efeito daquela medicinal, porque cada uma tem um efeito que pode ser desejado ou não pelo seu organismo, assim como também existem contraindicações e efeitos colaterais de algumas plantas. Então sempre leia e procure se informar antes de preparar o seu chá. Depois que você tiver escolhido a sua erva, de acordo com o efeito que você deseja, esquente a água, jogue a água fervente no bule e deixe lá por 5 minutos para poder beber. No caso, esse tipo de preparo, que é a infusão, ele é utilizado quando a gente está trabalhando com folhas, mas se a gente for fazer um chá com outras partes da planta, como fruta, cascas ou raízes, aí para que a gente consiga extrair todos os aromas e sabores, a gente precisa ferver essas partes por 5 minutos e depois a gente espera esfriar um pouco para poder tomar, tá certo? Mas quando a gente trabalha com folhas, a gente não deixa ferver com a folha. A gente pega a água fervente, coloca sobre a folha e aguarda 5 minutos. É o método de infusão. E quando a gente trabalha com as outras partes da planta, cascas, raízes ou flores, aí a gente trabalha com a decocção, tá ok? Eu preparei aqui os 4 chás que eu mais consumo. É o chá de cavalinha, o chá de hortelã, o chá preto e o chá de canela com maçã. Cada um eu tomo em determinado horário do dia. Por exemplo, o chá preto eu costumo tomar de manhã ou o chá de canela com maçã, porque eles me dão mais energia, ativam o meu organismo. O da cavalinha eu já tomo mais depois do almoço, porque ele me dá mais a propriedade de desintoxicação e de eliminação de líquidos desnecessários. Já o de hortelã eu costumo tomar no fim da tarde e começo da noite, por ter um efeito mais tranquilizante e calmante, e aí me ajuda a dormir melhor. Além dos chás, nós também temos a terapia da reflexologia, através da automassagem. A automassagem que você pode estar fazendo no seu próprio pé, aí na sua casa. Se você tem alguém que faça massagem no seu pé, excelente, fica melhor ainda. Mas se você não tem, você mesmo pode fazer essa massagem e você vai ver como os benefícios são longos, duradouros e eficientes. E começando com a reflexologia podal, ela é a ciência que mostra que através da pressão em determinados pontos dos pés é possível provocar mudanças fisiológicas no corpo e que não é uma massagem terapêutica de cura, ela estimula o organismo a buscar a cura. É dessa forma que os nossos pés podem desempenhar um papel importante na conquista e na manutenção da saúde, porque trabalhando com a reflexologia podal você vai relaxar o corpo, descontrair os músculos através de toques confortáveis, firmes e suaves. A reflexologia podal ou massagem dos pés, ela pode ser aplicada em qualquer idade, porém existem contraindicações para pessoas com trombose, diabéticos que utilizam insulina, gestantes, pessoas com fraturas ou lesões nos membros inferiores, pacientes que usam marca-passo cardíaco, pessoas com dermatite na região dos membros inferiores e que estejam com inflamações ou infecções nos membros inferiores. Essa técnica milenar pode ajudar o nosso corpo a se recuperar de diversos problemas, além de ser uma excelente terapia para a mente e uma excelente forma de autocuidado. Como vocês podem ver nessa imagem, cada ponto do nosso pé, ao ser tocado e pressionado, vai refletir em um órgão, em uma parte do corpo. Então, massagear os seus pés completamente vai estimular completamente o seu pé, vai trazer benefícios para o corpo todo.
E se você tem um problema específico, como um problema intestinal, uma dificuldade de evacuar, nesse caso você vai massagear a região logo acima do calcanhar, mais próximo ao centro dos pés. E aí, fazendo movimentos verticais e horizontais, como mostra essa imagem, você vai estar estimulando todo o seu intestino a funcionar melhor. Mas se o seu problema for, por exemplo, na coluna lombar, né, aquela dor no finalzinho da coluna, você pode estar massageando essa região do calcanhar, essa região lateral, que vai ser referente à coluna lombar e à região do cóccix. Na verdade, toda essa região lateral do pé, ela tem reflexo na nossa coluna. Então, a região do calcanhar refere-se ao final da coluna e a região lá próxima ao dedão, refere-se à região superior. Então, se você sente necessidade de estimular mais sua coluna, você deve massagear com mais intensidade essa região lateral do seu pé. Aí você pode estar pensando, mas eu não tenho problema nenhum, eu só quero me cuidar melhor, então eu não posso fazer massagem? Pode, deve. Fazer massagem vai ativar a sua circulação sanguínea, principalmente a massagem nos pés. Vai melhorar a oxigenação do corpo, a eliminação de impurezas, vai diminuir as dores musculares, porque vai relaxar a sua musculatura e vai aliviar as tensões emocionais, porque a prática da automassagem reduz as nossas tensões emocionais. Então você só tem a ganhar realizando a prática da automassagem nos pés. E aliada à automassagem dos pés, nós também vamos falar de outra terapia, que é o escalda-pés, porque uma complementa a outra. Se você só puder fazer uma, tudo bem, mas se você puder fazer as duas, você vai perceber que você vai ter efeitos ainda melhores, porque uma complementa a outra. E se você puder juntar tudo isso com o consumo do chá, vai ser melhor ainda. A técnica do escalda-pés é uma técnica milenar e ela pode ser uma excelente aliada do trabalho remoto para combater o estresse. É uma técnica barata, fácil de ser feita e muito eficiente. Quando você coloca os seus pés dentro da água quente, a pressão e o aquecimento das extremidades que estão nos nossos pés causam um reflexo imediato e melhora o equilíbrio energético de todo o corpo. É possível que com o escalda-pés você traga alívio não só para os pés, mas para o corpo todo, porque lá nos nossos pés nós temos as terminações nervosas que vão absorver esse calor e que essa absorção de calor é uma das principais formas de alívio de enfermidades. E que tal preparar um escalda-pés? Para preparar um escalda-pés, você vai precisar de um recipiente que possa acondicionar os seus pés, água morna que seja suficiente para cobrir os pés, óleo essencial ou algum vegetal. Aqui eu coloquei o hortelã, mas você pode utilizar manjericão, capim-santo, da sua preferência. Lembrando que a escolha da medicinal tem que te relacionar com o efeito que você está desejando. Então, sempre antes de escolher a medicinal, leia sobre ela para saber os efeitos que ela vai trazer para o seu organismo. Se você não for hipertenso, você pode estar colocando uma colher de sal grosso no seu escalda-pés. Isso vai lhe dar mais energia também. O limão pode ser acrescentado à bacia também. Bolinhas de gude no fundo da bacia é maravilhoso. Aí você pode estar se perguntando, e se eu não tiver bolinha de gude, se eu não tiver o limão? Tudo bem, se você só tiver água morna, isso já vai ser importante. A gente está indicando essas outras coisas para que melhore, tá certo? As bolinhas de gude no fundo da bacia vão servir de massagem para o seu pé. Então você vai fazer ao mesmo tempo a reflexologia e o escalda-pés. Quando você tiver preparado todo o material, você vai mergulhar seus pés na bacia e deslizar eles sobre as bolinhas de gude. Se você não tiver bolinha de gude, pode ser um limão, pode ser uma bolinha massageadora. Enfim, vai deixar seus pés na água morna até que essa água atinja uma temperatura mais próxima ao ambiente, que é quando você vai parar. Eu agora vou mostrar aqui a vocês o momento em que eu fiz a minha prática.
Para começar o nosso escalda-pés, vamos separar o material: água quente, a bacia, o tapete, hortelã, o manjericão. E aí a gente começa colocando as medicinais que a gente vai usar. Nesse caso eu coloquei aqui hortelã e manjericão. São duas medicinais que ativam a mente, mas ao mesmo tempo geram sensação de tranquilidade. Então traz uma tranquilidade e não necessariamente vai lhe deixar com sono, e vai deixar sua mente ativa. Depois que eu colocar a medicinal, eu vou adicionar água quente. Se você não tem a medicinal, você pode colocar só água quente, que já vai ser muito importante para ativar as terminações nervosas do seu pé. Mas se você tiver uma medicinal, você vai ativar não apenas as terminações nervosas do pé. O aroma que vai sendo exalado, ele já ajuda a ativar o seu olfato, ativa sensores da mente. A gente também pode utilizar o limão, que ele é fungicida e antioxidante. E aí vai eliminar qualquer tipo de micro-organismo que esteja querendo se proliferar nos seus pés. Também vai ajudar no efeito oxidante da pele dos pés. Depois disso a gente vai colocar água fria para chegar numa temperatura morna, certo? A gente não vai colocar os pés na água quente. Então você vai colocar a quantidade de água fria que você acha necessária para chegar numa temperatura morna. Sempre teste a temperatura da água antes de colocar os pés completamente. O ideal é que você coloque uma quantidade de água suficiente para cobrir totalmente os seus pés. Agora eu vou colocar bolinhas de gude, gente. Essas bolinhas de gude embaixo dos pés vão gerar vários estímulos nos meus pés em diversos pontos. E aí a gente vai ter, ao mesmo tempo que estamos tendo o estímulo térmico, teremos também o estímulo da pressão nesses pontos, que acaba sendo uma automassagem unida ao escalda-pés. Você pode movimentar seus pés da forma que você achar melhor. Caso você não tenha as bolinhas de gude, você também pode utilizar bolinhas massageadoras de plástico, como essas. E aí você vai pisar sobre as bolas, deslizando ela nos seus pés. Caso exista um canto do pé que esteja doído, você tenta deixar a bolinha lá naquele lugar por mais tempo. Se não houver nenhum local do pé dolorido, então você tenta deslizar em todas as regiões do pé. Se você não tiver bolinhas de plástico também, você também pode usar limões. 2 limões. Um pé sobre cada um. E aí você vai deslizar o seu pé sobre os limões, fazendo a automassagem junto com o escalda-pés. Lembrando que esse é para ser um momento de concentração em você. Não é um momento para estar se estressando, nem se irritando. É um momento para pensar em você e na sua saúde. Quando a água esfriar mais, você vai ter uma toalha em suas mãos para secar os pés. É importante que a gente seque bem, porque aí se o pé ficar molhado, você pode ter algum problema de proliferação de micro-organismos, principalmente fungos. Tá bom? Então enxugar bem os 2 pés, lembrando de enxugar entre os dedos. E também lembrar de não colocar o pé no chão frio após o escalda-pés. Agora você vai cruzar sua perna com seu pezinho aquecido
e vai massageá-lo com a ajuda de um óleo essencial ou de um hidratante. Eu estou usando aqui o óleo de copaíba, que é um hidratante natural muito bom. Você aquece suas mãos e começa fazendo movimentos nos pés, das pontas para o tornozelo, estimulando o retorno do sangue. Aquece o pé com a ajuda das mãos. Entrelaça os dedos da mão com os dedos do pé e gira o tornozelo, gira o pé para movimentar o seu tornozelo com a mão, depois com a outra mão, de modo a estimular o movimento dessa articulação do tornozelo. Puxa o pé para cima, puxa o pé para baixo. Terminado esse alongamento, vamos começar a massagem, deslizando a mão pelo centro do pé, subindo em direção aos dedos e descendo pela lateral. Você pode repetir esse movimento por quanto tempo você desejar. Em seguida, a gente massageia a região da cava do pé, uma região que normalmente sofre muito, depois o peito do pé, outra região que aguenta nosso peso com muita intensidade. Vamos em seguida para os dedos, lembrando que cada dedo é importante, que cada um tem sua função. Depois de passar por todos os dedos, aí a gente vai para o calcanhar. Esse que é o que aguenta maior pressão durante o dia. Em seguida, a lateral do pé, a lateral interna do nosso pé. E aí a gente volta apertando o pé com a pontinha dos dedos, toda a região do pé. Toda a região, cada pontinho vai gerar um estímulo em uma parte diferente do nosso corpo. A duração vai depender do tempo que você tem para fazer essa atividade. Ela pode ser feita enquanto você assiste uma aula, enquanto você escuta uma música, enquanto assiste o jornal. Mas nesse momento eu quero que você se concentre só em você, na energia que você tem no seu pé. Vamos trocar de pé agora. Hidrata novamente a mão com um óleo ou com um hidratante. Aquece o pé com a ajuda das mãos. Faz o movimento puxando o fluxo sanguíneo da ponta dos pés para a perna. Entrelaça os dedos de uma mão com o pé e gira o tornozelo. Agora faz o movimento contrário com a outra mão. Isso é importante para lubrificar a articulação do tornozelo. Vamos fazer o movimento subindo pelo centro do pé e descendo pela lateral. Sobe pelo centro do pé e desce pela lateral. Agora você massageia a cava do seu pé. Em seguida, o peito do pé, com movimentos circulares. Cada dedo, lembrando que todos os dedos são importantes, então temos que massagear cada um. Depois vamos para o nosso calcanhar, com movimentos circulares. E agora vamos fazer a lateral do pé,
movimento de pressão subindo e descendo na lateral do pé e agora sim os movimentos de pressão em toda a região do pé. Se você identifica um ponto que está mais dolorido, que incomoda durante a pressão, você passa mais tempo massageando esse ponto. Já estamos terminando a nossa automassagem. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam repetir outras vezes. E aí, gente, se a gente conseguir aliar essas 3 terapias, a utilização do chá, a automassagem nos pés e o escalda-pés, a gente vai conseguir encontrar mais tranquilidade, mais concentração, a sensação de bem-estar melhora muito e vale a pena. Existem outras terapias que a gente também pode estar associando, como a aromaterapia, por meio do uso dos óleos essenciais. Mas, como o nosso tempo é curto, a gente vai terminando por aqui. Eu espero que vocês experimentem, testem, sintam o prazer de vivenciar essas terapias na vida de vocês. E lembrem que toda terapia ela está associada a um processo de meditação. Apesar da meditação ser outra terapia, mas cada terapia alternativa, ela entra no processo de meditação. Então não tome seu chá de qualquer forma, não faça sua massagem de qualquer forma, nem o seu escalda-pés. Enquanto você estiver tomando o seu chá, aproveite aquele momento para se concentrar em você, para respirar profundamente, para perceber o que está ao seu redor. Enquanto você estiver fazendo a automassagem nos seus pés, perceba o seu corpo, sinta o que está acontecendo com o seu corpo a cada toque. Durante o escalda-pés, se permita descansar, se permita pensar somente em você, refletir sobre a sua vida. E se você conseguir fazer todas essas terapias, você vai perceber um grande avanço na sua qualidade de vida e no seu autocuidado. Para terminar, gente, eu queria pedir perdão a vocês pelos barulhos externos, pelas falhas de edição, porque eu moro num lugar muito movimentado, tive bastante dificuldade para montar esse material, mas espero que seja proveitoso para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.
Olá a todos, quero agradecer pelo seu interesse em participar dessa que é a quinta Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do IFRN, que vem sendo realizada anualmente desde 2016, exceto 2020, que não tivemos edição em função da pandemia, né? É um evento que visa trazer à tona a importância de se discutir a melhoria das condições de trabalho, né? Visando prevenir doenças, acidentes de trabalho, enfim, e contribuir para a melhoria do bem-estar no trabalho. Bem, para quem não me conhece, me chamo Augusto, sou engenheiro de segurança do trabalho, da COAS, e eu atuo também no IFRN, na Comissão de Vigilância em Saúde, né? Que é responsável, inclusive, pela promoção anual desse evento aqui, dessa CIPAT. Normalmente a gente tem apoio das CISPs, que são as Comissões Internas de Saúde do Servidor, e das Brigadas de Incêndio dos CAMP, né? Mas esse ano, infelizmente, o evento teve que ser mais enxuto, a gente decidiu realizar ele 100% online, né? E não temos, por exemplo, os simulados de abandono de edificações em caso de emergência, porque exigiria o trabalho presencial. Então, infelizmente, não teremos esse ano. Mas, enfim, estamos aqui para falar um pouco sobre esse momento delicado, né, que o Brasil e o mundo estão passando, que é a pandemia da Covid-19, e destacar aqui os aspectos relacionados ao trabalho mesmo, né, e os desafios da atuação remota e presencial que a pandemia traz, né. Não à toa, essa apresentação aqui se intitula Conforto no Trabalho Híbrido, né? É um tema emergente, principalmente por essa condição, né, imposta aí pela pandemia, como eu já falei. A gente não teve tempo, né, prévio de planejamento para a realização dos ajustes que seriam necessários, né, nas nossas residências, para que a gente pudesse, enfim, trazer o trabalho para dentro de casa, dividir a atenção dos afazeres domésticos com a própria família. Então, é uma coisa que acabou sendo abrupta, né, sem muito tempo para planejamento. É claro que o assunto trabalho remoto em si não é uma novidade, né? A gente sabe que empresas globais, principalmente de tecnologia, como Google, Facebook, Microsoft, já investem nessa estratégia de organização do trabalho, né, já há algum tempo. Mas a situação repentina, como eu falei, em que fomos inseridos, né, em função dessa necessidade de isolamento, trouxe o tema para o dia a dia das empresas e de órgãos como o nosso, né? Que ainda não tinha se organizado claramente para a melhor utilização desse formato de trabalho. Então, assim, a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas dicas, referências ergonômicas, vamos assim chamar, né? Que a ergonomia basicamente é a adequação do trabalho às condições humanas. Enfim, trazer essas dicas que possam ajudar na adaptação do trabalho. Sabemos que muito já precisou ser adaptado, né? Desde o início da pandemia, ali em final de março, né? Início de abril de 2020. Mas esperamos poder ainda contribuir tecnicamente para a melhoria desses ambientes de trabalho, né? Que agora em casa também é trabalho. Inclusive que em breve vai haver, muito provavelmente, o retorno gradativo presencial, né? Nos campos. Muitos servidores até já têm uma rotina presencial hoje. Bom, não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas esperamos que isso ocorra com todos vacinados, né? Mas, de qualquer modo, eu acredito que as principais medidas de proteção coletiva e individuais vão precisar ser mantidas por alguns meses, né? Ou até mesmo anos, até que a transmissão do vírus seja de fato controlada no nosso país, né? Isso significa que as alterações precisam ocorrer também no ambiente de trabalho físico, no retorno, né? E aqui vamos pincelar também algumas sugestões sobre isso. Bom, quanto ao trabalho em casa, é provável que você já tenha feito muitas adaptações, né, no seu ambiente domiciliar para deixá-lo adequado à realidade do trabalho remoto. De modo que você pode já ter adquirido bens físicos, né, já tenha, ou tenha a intenção, pelo menos, de adquirir, né. Então, nesse sentido, eu acredito que nessa altura do campeonato você já tem escolhido ao menos o local da sua residência mais apropriado e possível para você desenvolver suas atividades. Então, dois itens físicos que eu queria destacar aqui inicialmente, que são bastante importantes, seria a mesa, né, ou estação de trabalho, e a cadeira. Eu vou começar dando algumas recomendações do ponto de vista de dimensões, né, que são importantes referências para definir essa questão da cadeira e da mesa. Então, a largura da mesa ela deve ter pelo menos 1,20 m, entre 1,20 m e 1,40 m.
e 60 a 90 centímetros de profundidade. Por quê? Porque assim, menos que isso, você até vai conseguir colocar um computador, um notebook, né, um mouse externo, que é mais confortável, em cima da mesa, mas vai faltar espaço para o celular, para algum material de consulta, um post-it, um rascunho, né, caneta, essas coisas. Então, a largura é muito importante. 1 metro, menos de 1,20 m é ruim nesse sentido. Então, de 1,20 a 1,40 é o ideal para você conseguir apoiar seus braços e apoiar o material e apoiar o material de apoio. Enfim, ficou estranha essa frase. Mas apoiar o material que você vai utilizar ao longo do dia, né? Você não usa, não, provavelmente você não utiliza apenas o computador. Outro requisito importante é essa profundidade. Por que que eu digo que ela tem que ter entre 60 e 90 centímetros? Porque menos que isso, você não vai conseguir colocar a tela do computador a uma distância adequada para os seus olhos, né? E para apoiar também os antebraços na mesa. Vou falar um pouquinho sobre o apoio dos braços daqui a pouco, né? A altura da mesa, muito provavelmente você está utilizando aí a mesa de jantar, né? Ou a mesa da cozinha para trabalhar, se não tiver um escritório aí à parte na tua casa. Mas assim, em geral, a altura da mesa, ela já é compatibilizada ergonomicamente, né? A gente utiliza a mesa de jantar para as refeições. Então, ela já tem em torno de 70 centímetros. Um detalhe importante para o caso do trabalho é que a borda da mesa, principalmente onde você apoia os braços, ela seja arredondada ou não tenha rebarbas, né? Para que não machuque. Se você está assistindo esse vídeo agora em 2021, em julho de 2021, que é quando está ocorrendo a CIPAT do IFRN, muito possivelmente ainda está em trabalho remoto e está utilizando a mesa da cozinha mesmo, uma mesa da sala de jantar, para trabalhar. O que na realidade não é um problema, né? Afinal, dificilmente a gente tem um espaço extra em casa, né? Para uma estação de trabalho efetivamente como essa da figura. A menos que já se tivesse um escritório ou sala de computador antes da pandemia. Aqui em casa, por exemplo, eu não tenho esse espaço. Acabo utilizando, na maioria das vezes, a mesa da sala de jantar para trabalhar, né? Que assim, dificilmente você passa um tempo pouco o suficiente para não se tornar incômodo, caso a mesa seja desconfortável, né? Se, por exemplo, você sentasse em uma mesa para se alimentar, você passa ali 20 minutos, meia hora e já se levanta. Então, o desconforto da mesa não é tão ruim assim. Mas quando você vai trabalhar por horas, mesmo que faça pausas, acaba sendo desconfortável se a mesa não ajudar, né? Assim, se a superfície da mesa for áspera, assim, em modo geral, você pode usar a mesa de madeira, de vidro, de metal, mas se tiver rebarba, é importante que haja um lixamento ali, pelo menos na parte em que você apoia seus braços, né? E se a superfície for áspera, que se proteja com a toalha de tecido, plástico, algo similar, né? Se você tem o hábito, por exemplo, de consultar planilhas, papéis diversos, livros, utiliza o telefone celular, procure dispor esse material de modo que fique confortavelmente alcançável por suas mãos, conforme indica aí a figura e conforme as orientações que eu já passei anteriormente. Essas dimensões aí da figura são mais técnicas, né, para o ambiente de trabalho, efetivamente o trabalho presencial, mas vale a gente tentar aproximar na nossa residência dessa realidade, né? Então, se o objeto puder ficar no máximo 60 centímetros do alcance das minhas mãos, melhor, né? E se eu tenho uma largura de pelo menos 1,20 m, uma profundidade de pelo menos 60 centímetros na mesa, eu vou ter mais conforto ao longo do trabalho. Outra questão crucial é a escolha da cadeira, né? A gente falou bastante da mesa, mas a cadeira é onde há o maior contato do corpo, né? Quando se está trabalhando. Então, em frente ao computador, principalmente. Então, a cadeira é preciso que ela seja estofada, tem uma cobertura em tecido ou em corvim, tende a ser mais confortável, né? Corvim ou couro sintético. Eu falo de conforto na cadeira porque, em geral, se passa horas sentado diante do computador, né? No trabalho mais de escritório. E hoje, com reuniões virtuais, a gente vai falar um pouquinho das reuniões mais adiante, essas horas acabam se estendendo mais do que deveriam, né? Então, é importante que se dê atenção à cadeira. Ela deve ter um encosto baixo, de altura baixa ou média, né? Se vocês observarem aí na figura, a gente pode dizer que está ok, né? Em termos de altura do encosto, do espaldar. Aqui na moça está um pouco abaixo do ideal, no rapaz está um pouco acima. O ideal é nessa região aqui da escápula, sabe? Mas para o trabalho remoto, eu acho que está adequado.
O importante, na verdade, seria que o encosto permitisse um apoio para a região lombar, né? Então, em geral, o encosto ergonômico, como os de escritório que a gente tem no IFRN, eles têm uma abertura na parte de baixo aqui do encosto para apoiar melhor a lombar. Não é o caso da maioria das cadeiras de mesa de jantar, né? Mas a gente faz o que pode, né? O importante é você conseguir uma cadeira que você possa utilizar por um tempo maior sem sentir incômodo, né? Quanto ao assento, é importante que ele tenha bordas arredondadas, de modo que permita conforto na parte posterior das coxas, né? A gente tem inervações importantes ali naquela região que, se comprimidas por muito tempo, vão causar desconforto ao longo do trabalho, né? A regulagem do assento, não, nem sempre é possível, né, em casa, mas seria desejável, já porque vai permitir você adaptar a cadeira à altura da pessoa, né? Alternativamente, você pode adaptar um apoio para os pés, utilizando um banquinho, uma pilha de cadernos, ou até mesmo alguns tijolos, né? Alguma solução que você pode encontrar com o que tiver em casa. Mas tem soluções também baratas de apoio para os pés. Você encontra até nessas multilojas aí de material para casa, né? Tipo Lotus, Armazém Pará, Leroy. Mas assim, em geral, pessoas com mais de 1,65 m de altura não vão sentir a necessidade do uso desse apoio extra, né? Conseguem apoiar os pés tranquilamente no chão. Se for mais baixo do que isso, é importante ter o apoio. O apoio de braços não é obrigatório, porque você pode colocar seus braços sobre a mesa, né? É até mais desejável que seja sobre as mesas, né? Sobre a mesa, na verdade. Mas se você tem ou vai comprar uma cadeira que tenha esses braços, que eles sejam ao menos reguláveis. Se você não puder regular, aí é melhor remover da cadeira realmente e apoiar os braços na mesa. Se vocês observarem aí, voltando aqui para as fotos do slide, né? Nessa foto da esquerda, o ambiente da moça está bonito, né? Organizado, bem decorado, né? Tem plantinha. Mas a posição do computador aqui está muito errada, né? Em relação aos olhos, está muito baixo, né? Muito fora do padrão. Então, assim, móveis e equipamentos bonitos nem sempre são confortáveis, né, pessoal? Então é preciso um suporte para esse notebook, né? Facilmente você encontra esses suportes pela internet aí para comprar na internet ou em grandes magazines, né? Mas também é possível improvisar e obter um bom resultado, como o que o rapaz aqui da figura da direita fez, né? Utilizou ali 3 resmas de papel e um teclado, né? Teclado e mouse. Deve ter um mouse aqui que não saiu na foto externo, porque aí realmente você coloca o computador para uma região aqui mais alta, né? Não está ideal ainda. O ideal era que ele conseguisse colocar o computador um pouco mais alto para que a tela ficasse, a parte superior da tela ficasse um pouco abaixo da região dos olhos, sabe? Mas ele já conseguiu melhorar em relação à moça aqui da figura esquerda. Lembrando que aqui estamos dando dicas de adaptação, né? Sabemos que a melhor solução é a que temos no nosso ambiente presencial lá de trabalho, no nosso setor no IFRN, né? Com estações de trabalho em L, desktops, cadeiras com muitas regulagens, né? Enfim. Bom, para fechar esse assunto, eu diria que o importante aí, em linhas gerais, é que encostar seus braços na mesa, é o primeiro ponto, né? A região dos seus cotovelos, ela deve estar mais ou menos na altura do tampo da mesa, né? Isso vai dar um ângulo aí entre o braço e o antebraço em torno de 90 a 110 graus aproximadamente. O ideal é que você fique mesmo nesse intervalo. Aproximadamente aqui o caso desse rapaz aqui, está até menos que 90, né? O ideal é que você consiga estender um pouco os braços, né? No caso aqui dele, a mesa ficou meio curta. Se ele tivesse uma mesa com uma profundidade um pouco maior, ele poderia esticar mais os braços sobre a mesa, apoiar melhor os antebraços, né? E aí tem um ângulo maior entre o braço e o antebraço. O mesmo vale para o encosto. Idealmente, o seu tronco deve fazer um ângulo ligeiramente superior a 90 graus com as suas pernas. O rapaz aí da figura da direita está muito ereto, né? Ele não vai conseguir manter confortavelmente essa posição por muito tempo. Mas é importante evitar menos de 90 graus na região dos joelhos ali também, tanto do tronco com as pernas quanto das pernas com os joelhos, né? Tem gente que tem o hábito de colocar as pernas para trás quando está sentado. Claro que é saudável você fazer movimentos ao longo do tempo, né? Mas você colocar as pernas ali para trás e passar muito tempo nessa posição pode comprimir os vasos, como eu falei, que passam naquela região do posterior da coxa e causar uma sensação de formigamento e até dores mesmo no final do dia, né?
Claro que é comum a gente flexionar, como eu falei, mas tenta manter essa angulação que eu me referi, né? Evite deitar também sobre a cadeira. Tem gente que vai se esticando e vai deitando a- sobre o encosto, né? Porque também um ângulo superior a 110 graus entre o tronco e as coxas vai rapidamente causar desconforto. Evite também inclinar muito a cabeça para acessar a tela do notebook, como a moça aqui da figura esquerda está fazendo, porque isso vai causar desconforto. Embora nenhuma das duas figuras aqui esteja correta do ponto de vista ergonômico, o rapaz atende um pouco mais aos requisitos, né? Uma questão que está faltando aqui é ele ter feito o teste da distância do monitor, né? A distância dos seus olhos até a tela deve estar entre 50 e 70 centímetros. Uma forma simples de testar é você esticar o seu braço com a palma da mão flexionada, como se você quisesse encostar a palma da mão na tela, né? Isso vai dar em torno aí de 50 centímetros. A altura da tela, como eu já falei anteriormente, ela deve estar de uma forma que sua visão esteja na borda superior da tela, né? Daí a dificuldade de se utilizar o notebook sem um suporte. Caso o uso do computador seja esporádico aí ao longo da sua jornada de trabalho, que eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? É importantíssimo que se tenha um suporte adequado ou improvise, como esse cara aí, esse rapaz da figura da direita, né? Pelo menos ele colocou as resmas e elevou um pouco o patamar ali, melhorou um pouco em relação à figura da esquerda. É possível encontrar esses suportes facilmente no varejo, viu, pessoal? E alguns modelos até não passam de R$ 50. O importante é que eles permitam que a tela fique na altura dos olhos. De qualquer modo, você vai precisar de um teclado e um mouse externos, né? Não vai ter jeito. Falando então agora um pouco sobre a parte de conforto ambiental, né? Quanto à iluminação, se você tiver uma entrada de luz natural ou mesmo luz artificial aí na sua casa, evite que essa luz ela entre pela frente ou por trás, né, da sua tela. Na frente ela vai te ofuscar e atrás ela vai criar reflexos na tela do computador. Então o ideal é que a luz chegue perpendicularmente, né, ou melhor dizendo, que ela chegue lateralmente, de modo a evitar esses incômodos. O ideal, tecnicamente, são 300 a 500 lux, como possivelmente você não vai conseguir, não vai ter o equipamento para medir essa quantidade de luz em casa, né? O importante é que você tenha uma boa visualização das teclas do computador e você consiga ler claramente um texto num papel, por exemplo, impresso no tamanho padrão ali, no número 11, né? Na fonte tamanho 11. Se você tiver que flexionar muito a cabeça ou o tronco para enxergar, tem algo errado. Quanto à temperatura do ambiente, a norma fala em 20 a 23 graus, né, aproximadamente. Mas a gente sabe que isso varia de pessoa para pessoa e que a sensação térmica é o que importa, né? Então, se você tiver aí ar-condicionado no cômodo, melhor. Você pode setar ele em 23, 24 graus, a velocidade média do ventilador, que a sensação térmica vai ser adequada para a maioria das pessoas. Mas eu repito que isso varia de pessoa para pessoa, né? É preciso você testar. Se não tiver ar-condicionado, mas o local tiver uma boa janela, uma boa circulação, possibilidade de circulação do vento, então assim, além da ventilação natural, você vai aproveitar a luz natural, né? Sem precisar do ar-condicionado. Então, vale também tentar usar esses artifícios, escolher um cômodo que tenha uma ventilação adequada e luz natural, se possível, né? Assim, para finalizar esse assunto, eu trago aqui algumas estratégias ou mecanismos de regulação, vamos chamar assim, para você que está aí trabalhando boa parte do seu tempo de forma remota, né? Então, a escolha do ambiente é muito importante, como a gente vem dizendo aqui, né? Escolha aí um ambiente mais reservado possível, sem interferência das demais pessoas da casa, de animais domésticos, né? Procure ter organização temporal e oriente sua família nesse sentido, né? Ou seja, tem um horário fixo aí de trabalho, não precisa ser fixo, mas um horário pré-determinado, né? Para que sua família também saiba que você está trabalhando. Muitos misturam as atividades de trabalho com as tarefas domésticas. Obviamente, eu entendo e respeito muito isso. Eu sei que nem sempre é possível a gente separar adequadamente, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de concentração em casa, de ter esse horário fixo de trabalho, de dormir de 6 a 8 horas por noite, né? Então, eu, por exemplo, às vezes consigo me concentrar melhor de madrugada, é o horário que eu acabo trabalhando. Eu sei que não é o ideal, mas se isso te servir, não atrapalha a dinâmica da casa, nem do teu trabalho, do setor de trabalho, vale como solução temporária, né?
Mas, assim, na medida do possível, recomenda-se que se faça essa organização e compatibilize esses horários, né? Bem, a cada 50 minutos de trabalho, sei também que é difícil você conseguir fazer isso, mas é importante que a cada 1 hora ali de trabalho, você tire uns 10 minutinhos de pausa para café, água, ir ao banheiro, conversar com alguém, algum familiar, até fazer um carinho no cachorro, no gato. É importante você fazer pausas, né? Respeitar também os intervalos para refeições, evitar fazer refeição concomitante ao trabalho, que a gente acaba às vezes fazendo, né? Isso acaba sendo muito ruim para a nossa saúde. Conciliar sono e trabalho, né? A manutenção do nosso bem-estar com a regeneração muscular, mental, ela exige boas noites de sono, né? Pelo menos 6 horas contínuas. Então, uma questão também que foge até do nosso escopo aqui, mas eu posso falar um pouco, é a questão do colchão, né? Você tem um bom colchão em casa, se for de espuma, que seja D33 ou D45, né? D33 para pessoas abaixo de 70 quilos, se for um pouco mais pesado, aí só dá certo D45. Cama de casal também é importante que seja D45, né? São duas pessoas. E uma alternativa até mais legal, mais interessante hoje em dia, para cama de casal principalmente, são colchões com molas pocket, né? Molas ensacadas individualmente. Porque se uma pessoa se mexe do lado, a outra não sente enquanto está dormindo e não acorda, né? Não é afetada pelo movimento do colchão. Tem uma mola chamada Bonel que já não é tão boa, mas que não tem esse ensacamento individual, né? Mas as molas pocket são muito boas, colchões de molas pocket. Se você gosta de trabalhar com música, você acha que a música te ajuda? Para algumas pessoas ela pode atrapalhar, né? Então eu sugiro assim, se você tiver um trabalho, uma atividade mais descontraída, mais leve, vale a pena ter música, né? Mas se você precisar de maior concentração, é melhor evitar. Mas assim, é um aspecto bem pessoal, né? Essa questão de usar música. O celular precisa estar sobre a mesa? Ele é um objeto de trabalho concomitante ali, que você vai utilizar junto com o computador, aí realmente não tem como se livrar dele, né? Mas não deixe, por exemplo, que redes sociais, notícias, né, notícias online, ali, jornais, façam com que você interrompa as suas atividades de trabalho, porque isso vai gerar estresse, certamente. Se você faz, por exemplo, o uso do celular aí como ferramenta de trabalho, durante o uso do computador, evite flexionar muito a cabeça, né, o pescoço para enxergar a tela. Nosso pescoço ele é feito para ficar nessa posição reta, né? Quando você flexiona para enxergar o celular aqui embaixo, e isso se repete por muitas vezes, você está criando uma tensão exagerada aqui no pescoço que não foi projetado para isso, né? Existe uma pressão aqui nos discos intervertebrais, né? Que gera desconforto ao longo do tempo. Como mecanismo então adicional, eu citaria também a prática de atividade física, né? Faça aquela que te dê mais satisfação. Comprovadamente, a atividade física ela ajuda a atenuar esse momento aí que estamos passando, né? Tanto a parte física quanto a parte mental. Ajuda a gente a superar esse momento de conflito, né? Esse momento tenso que estamos vivendo aí da pandemia. Se você passa muito tempo falando e tendo que ouvir, né? Como em reuniões ou ministrando aulas, é recomendada a utilização de headsets, principalmente em encontros com mais de 30 minutos. É um fone de ouvido com microfone, como esse aqui, por exemplo, que eu estou utilizando. Ele é muito mais confortável do que utilizar, por exemplo, o microfone do computador, que ele acaba pegando o ruído do ambiente, né? Enquanto que o microfonezinho que já é embutido no headset, em geral, ele é mais focado e ajuda até na tua concentração, né? Então, seria importante utilizar em reuniões, principalmente as mais longas, você utilizar esse tipo de equipamento. É baratinho também, você acha facilmente aí nos magazines, né? Bom, para finalizar então esse vídeo, vamos falar um pouco sobre o retorno ao ambiente de trabalho presencial, né? A gente precisa ter muita atenção nesse retorno, né? Criar hábitos aí mais rigorosos de higiene, por exemplo, né? Outro detalhe também é discutir com seus pares do setor ali de trabalho. Por exemplo, precisamos vir todo mundo todos os dias, né? Ou é possível fazer rodízios? Que vocês consultem um plano de contingência aí elaborado pelo Comitê Covid do IFRN, né? É um plano bem completo, tem as orientações bem valiosas, né? Vocês consultem também o
plano de retomada presencial específico de cada campus aí, do seu campo de trabalho. Veja que lá vai ter estratégias que podem ser adotadas para manter o certo isolamento, que assim, mesmo vacinados, né, a gente espera que esse retorno presencial ocorra com todo mundo vacinado, profissionais de educação. Essa questão do isolamento, do distanciamento, ela vai ser uma questão que vai se estender, imagino eu, por algum tempo, né? Afinal, nem todos os brasileiros estão tendo a oportunidade de se vacinar com 2 doses, né? Então, nessas estratégias, é preciso também que você leve em conta as peculiaridades do seu ambiente de trabalho. Quantos servidores atuam no seu setor? Né? O setor atende a público externo? Esse atendimento precisa ocorrer todos os dias da semana? Então, assim, nos primeiros meses de retorno presencial, será que eu preciso atender ao público todos os dias? Então, são fatores a serem considerados. Não vou me estender muito aqui nesse assunto de autocuidado ao retorno presencial, porque tem uma palestra programada aqui ao longo da CIPAD específica para esse assunto, né? A parte de imobiliário também não vou falar muito aqui, porque eu imagino que os planos de retomada já previram, né? E as diretorias de administração dos campos já devem estar providenciando as barreiras sanitárias, limitadores, bloqueios, enfim, né? Então, deixa eu ver se acho que esse era o último. Eu gostaria então de agradecer a quem acompanhou até aqui, né? E convidar para que continuem assistindo os vídeos que estão sendo disponibilizados ao longo dessa, que é a 5ª semana interna de prevenção da acidentes de trabalho do IFRN, né? É um período aí para a gente pensar um pouco sobre os problemas do dia a dia, do trabalho, as soluções que a gente precisa encontrar para esses problemas, né? Principalmente agora no trabalho remoto e depois retorno presencial, que a gente está chamando de trabalho híbrido, né? Para minimizar os riscos de acidentes e adoecimento. É isso, gente. Até a próxima.